Adiada mais uma vez a reintegração de posse de uma área na zona sul de Porto Alegre. Antigamente, ali no bairro Cavalhada, existia a Avipau, que era um matadouro de aves. Pronto, era isso, a Avipau, uma cooperativa que reunia pessoas que criavam frangos para depois abatê-los. Acho até que nem tinha exportação a Avipau. Acho que naquele momento era um começo dessa atividade. Atendia não mais do que a grande Porto Alegre. Era a avícola porto-alegrense. Isso era a Avipau. Aquela área foi da Avipau. Depois foi objeto de uma invasão ou de uma ocupação, como queiram, e houve compradores na sequência. Estes novos proprietários da área querem a área para lá realizarem seus investimentos, inclusive. E por isso ingressaram com a ação na justiça contra as pessoas que lá estão para que sejam retiradas. O doutor Alex Custódio, juiz de direito, que tem a atividade de presidir esse processo, e uma outra, porque ele atua no Foro da Tristeza, que é o foro regional que abrange a zona sul de Porto Alegre, há uma outra para acontecer nos próximos dias na zona da Hípica, ali em frente à Restinga, entre a Restinga e a Hípica. São duas grandes ações possessórias de retomada por novos donos, legítimos donos. Pois bem, chegou ao final, a sentença do juiz determinou que se extraísse mandado para que houvesse a reintegração. Muito bem. O oficial de justiça que recebe este mandado, ao mesmo tempo, tem o respaldo da ordem judicial de que a Brigada Militar o acompanhe para respaldar, eventualmente, alguma oposição à saída mansa e pacífica daqueles que têm ordem judicial de lá saírem. A Brigada Militar, uma vez não foi, não explicou muito bem. De ontem para hoje, também não foi, e se disse que o comandante estava fora da cidade, não tinha sido notificado, não deve ser esse até o termo técnico adequado, mas enfim, foi o que vazou. E, ao fim e ao cabo, disseram os oficiais da Brigada que a Brigada Militar não pode sair da noite para o dia. Precisa de 10 dias para se organizar, para acompanhar um oficial de justiça numa reintegração de posse. Bom, ao mesmo tempo em que a Brigada Militar faz este vai-não vai, e inclusive com conversas cruzadas, ninguém da Brigada quis comparecer, às vezes comparecem, especialmente quando há as reivindicações salariais, quando há as reivindicações corporativas, aí as corporações vêm. Mas hoje não. A Brigada Militar tinha 45 oficiais na lista para vir, não veio nenhum. Eu até gostaria que viesse o comandante da área do 21º BPM, Coronel Amorim, que faz um belíssimo trabalho na Restinga, que eu sei que viria. Mas ele não pode vir sem a caserna determinar que ele venha. Para explicar para nós e para o juiz Alex Custódio o que é que se faz com uma ordem de reintegração de posse que tem um chamamento à Brigada Militar. Quem é que manda na Brigada Militar? Nós sabemos, é o governo do Estado. Ah, bom, não é mais a lei apenas, é o governo do Estado. Que também se manifestou por um secretário de Estado dizendo o seguinte: olha, não vamos fazer nada agora porque nós queremos 90 dias para negociar uma prorrogação desses processos. Suspender essas reintegrações, não só estas, mas mais 20. Há 21 reintegrações de posse no Estado, que já foi feito este levantamento, que estão nesta fase da extração do mandado, da expedição da ordem judicial, da reintegração da posse ou da imissão na posse. Rapidamente, sem juridiquês, só para distinguir. Reintegrar-se na posse é quando eu sou dono e perdi a posse e quero reintegrar-me, eu quero de volta. Emitir-me na posse, por isso imissão na posse, é quando eu sou proprietário, nunca tive posse e quero, por ser legítimo dono, assumir aquilo lá. Então, quando não há a possibilidade disso acontecer em paz, busca-se a justiça, que traz a paz, evita o conflito. Se necessário, coloca a Brigada Militar a respaldar o oficial de justiça. A certidão do oficial de justiça, devolvendo o mandado ao cartório para conclusão ao doutor Custódio, é nesse sentido, que compareceu ao local na hora aprazada, tentou realizar o ato, não foi possível porque não compareceu à Brigada Militar. As explicações da Brigada devem estar lá no processo também. Foi mandado um ofício para o doutor Alex Custódio, marcando para o dia 12 de agosto a próxima... A Brigada é que avisa o juiz: olha, dia 12 nós podemos, hein? Pois bem, como é que está tudo isso sendo levado? O governo pediu, inclusive, para ingressar no processo para tratar desta suspensão. E o doutor Alex Custódio disse que não. Indefiro a entrada do governo porque o governo não é parte legítima.
São todos entes privados que estão envolvidos, os que invadiram e os que querem a posse, e não há por que o governo ingressar pedindo algo que ele nunca pediu, porque ele não foi parte. A Defensoria Pública, da mesma forma, também está se apresentando ao processo para pedir 6 meses, não só desta, mas de todas as outras reintegrações e emissões, perdão. E também não quis, assim como a Brigada, não quis comparecer ao programa. Também houve convite. Bom, então nós estamos diante de um quadro muito claro. O governo do Estado quer daqui 90 dias, o Defensor Público Geral haverá de estar querendo para daqui a 6 meses, e a Brigada Militar fica esperando quem é que manda mais nela, para ver o que faz. E o juiz? Rasga o mandado do juiz? E o direito das pessoas que já têm uma sentença em seu favor? De sentença se recorre, mas recorre quem tem legitimidade, não quem não é parte no processo. Esse é o debate. A Brigada Militar está fazendo corpo mole? O Estado está tendo algum interesse que não deveria ter, não poderia ter, especialmente em véspera de eleição? Está começando Conversas Cruzadas. Convidados do programa, o advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Gaúcha, Rodrigo Pugina. O presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, AJURES, doutor Eugênio Couto Terra, o advogado procurador de carreira do Estado do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela USP, Paulo Torelli, e o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado, Mauro Tolguinha. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. E Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Você pode mandar seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. A opinião do telespectador tem o patrocínio de Verbo Jurídico. Quem conhece sabe a diferença. Lá adiante, no programa, eu vou lhes trazer um recado do Verbo Jurídico, que é um evento do dia 11 de agosto, o dia do advogado, o dia do pendura, e o Verbo Jurídico vai fazer uma ação de entrega de livros. Nós vamos daqui a pouco contar isto, e ao longo desses dias até o dia 11, vamos conhecer em detalhes esta ação do Verbo Jurídico, que é um conglomerado de ensino jurídico e também editora, e que vai estar nesta Semana do Advogado, e no dia 11 especialmente, o Dia do Advogado, entregando livros à comunidade. Nós vamos ver como isso vai acontecer. Eu vou começar por quem representa o juiz, por quem está aqui como presidente da AJURES, e jamais vou colocar, e digo isso tantas vezes no programa, um magistrado na situação intransponível de fazer falar de um processo que não é dele. Eu jamais faria isso com o doutor Eugênio. Mas tenho condições de perguntar-lhe: a Brigada Militar e a magistratura estão encontrando diferenças nas suas atividades? Hein, doutor Eugênio? Brito, boa noite, né? Satisfação muito grande estar aqui, a gente poder esclarecer como atua a magistratura em situações como essa, vice-presidente Sinscom, doutor Paulo Torelli, doutor Rodrigo Pugina. A situação concreta, como tu bem disseste, eu não tenho como falar por 2 motivos. Um, que é um processo que tem um colega que está em andamento, e segundo, é um impedimento pela LOMAN que eu, como juiz, comente um processo em andamento. Então, LOMAN é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Exato, obrigado. Né? Então, vamos falar da situação em tese. Isso. Né? As notícias que eu sei do processo, só para deixar bem claro, elas vêm das notícias de jornal. Não sei os meandros que aconteceu no processo. Não falei com o juiz da causa que está jurisdicionando, que é um colega magistrado da Tristeza. Então, sei em tese e vim aqui nessa condição de presidente da Associação dos Juízes, que, aliás, completa 70 anos também agora, no dia 11 de agosto, né, a mais antiga associação de magistrados do Brasil, né, estaduais do Brasil. Nessas circunstâncias, o que a gente tem que entender? É óbvio que a lei garante que um proprietário que tenha perdido a sua posse, ele tem o direito à reintegração, ou o adquirente de uma propriedade, ele seja emitido na posse, ou seja, ele possa ter aquele bem da vida que ele adquiriu consigo e exercer seu direito de proprietário, exercer a posse, que é uma exteriorização da propriedade. Isso é fato, incontroverso, está na lei, eu acho que ninguém tem uma dúvida disso. A grande questão que a gente tem que ver, caso a caso, como as situações têm que serem resolvidas.
E tenho certeza que o magistrado da causa sabe disso também e está tratando de fazer o cumprimento da lei e creio que, pelo que eu soube, houve esclarecimento, até mesmo referir-se que hoje houve um ofício indicando como vai ser feita a reintegração com a designação do mandato, o que é absolutamente compreensível nesse e em vários outros casos em que há uma invasão, digamos, uma ocupação coletiva. Isso é uma coisa muito importante de a gente ver. Vamos pegar um exemplo assim, uma pessoa vai e invade a casa de uma outra pessoa, É uma coisa simples, o oficial de justiça acompanhado de um policial militar ou de uma viatura, de uma patrulha com 2 pessoas, facilmente vai lá e consegue fazer aquilo. Quando há uma coletividade difusa, inclusive, eu acredito, né, porque eu não conheço o processo, volto a dizer, há uma coletividade que acaba ocupando uma área maior, como no caso, que é a área que todos conhecemos, a área do Vipal é uma área grande, eu não sei o tamanho exato, mas me lembro, desde criança que moro em Porto Alegre, sempre foi uma área grande e conhecida lá para os lados da Vipal, ou seja, não é algo pequeno, né? É uma área grande. Se uma coletividade de pessoas ingressa lá, obviamente, quando se tiver que retirar essa coletividade, quando o reconhecido direito do proprietário, do possuidor de voltar a ter a posse consigo, isso não pode ser feito sem uma estratégia, sem uma logística. Por que isso? Né? Sabe-se lá quantas crianças tem lá? Quantas pessoas tem? Há pessoas doentes? Tem que se saber das circunstâncias, porque pode haver uma resistência, que pode se entender até legítima, dependendo de como cada um encara a questão da propriedade, é de eles terem entrado lá. Não estou dizendo que seja isso, mas pode haver. A diversidade de compreensão do mundo existe. Uns podem achar legítimo, outros não. Por isso a justiça, que está aí para garantir o ordenamento jurídico, o cumprimento do ordenamento jurídico vigente. Feito isso, tem que se ter uma logística para tirar as pessoas que saírem de lá. Hoje, podia-se dizer assim, mas o judicial tem que se cumprir imediatamente. Eu acho que até há um tempo atrás se fazia isso, mas hoje se tem uma compreensão que uma ordem judicial, para ser cumprida a garantia de um direito, também não pode ser feito de uma forma que vai causar prejuízos à vida, à integridade física das pessoas, se houver uma outra maneira de fazer isso de forma, vamos dizer assim, articulada, né? Onde o conselho tutelar, por exemplo, se tiver crianças lá, possa acompanhar o desenvolvimento da atividade para que as crianças sejam protegidas nos seus direitos, que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, que elas também ali não são responsáveis por uma invasão. A criança ou adolescente que está lá provavelmente acompanha uma família, faz parte... As imagens que temos aí são das pessoas que estão por sair da área fazendo seus protestos. O que também está sendo feito com toda a tranquilidade, com toda a legitimidade, sem qualquer brigada militar por perto. Aliás, a brigada militar, depois da Copa do Mundo, parece que escafedeu-se. Mas, Brito, só para terminar essa primeira intervenção, considerando essa situação toda, se vê que não são poucas pessoas, eu não sei quantas são, não consegui verificar, vi que no início haveria 400, né? Que já é um número muito grande, quantas famílias tem ali? Então, acho que tem que ter uma preparação para fazer essa desocupação. Eu acho que esses dados todos, certamente, e o senhor referiu, e eu também conheço o doutor Alex Custódio, esses dados todos estão dentro dos autos e ponderados por ele. Ele chegou à sentença. Não, ele acho que é liminar aqui, não sei se é uma sentença. Eu não conheço o processo realmente, ou foi uma reintegração liminar, ou é a sentença. É a reintegração de posse. São 1.600, né? Pessoas, exatamente, que moram na área. É isso, eu não conheço o caso concreto, como eu disse desde o início, assim, eu não sei se foi uma reintegração liminar, talvez. O caso concreto, a questão da área e das pessoas que lá estão, o que mais me chama a atenção é a recalcitrância da Brigada Militar. A Brigada Militar faz o que bem entende com o Judiciário. Não, mas não, com certeza não é isso, né? O comandante da Brigada Militar... A primeira vez não dá explicação nenhuma. A segunda vez não recebe vamos botar entre aspas, foi assim que disseram, não recebe a notificação porque o comandante e o outro estavam viajando. Aí não tinha sentinela no quartel, dá para sentinela. É com a R, bota no correio o AR, o aviso de recebimento. Pois bem, aí manda um ofício, olha juiz, estou sabendo, hein? Dia 12 eu falo para o senhor. Mas o que é isso? Brito... Se acontecer um motim no Central hoje, nós vamos para o dia 12 para o motim? Se incendiar alguma coisa, os bombeiros vão avisar que vão daqui a 3 dias? Não,